Nesse vídeo eu vou estar te ensinando todas as gírias, termos e até mesmo expressões que você pode estar usando dentro do jogo do Dead by Daylight para poder se comunicar ou mesmo entender melhor o que as pessoas estão falando. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Narzen e nesse vídeo aqui, como eu disse pra vocês, quero ensinar pra vocês todos os tipos de gíria aí do DBD. Foi a pedido de um inscrito que me deu essa ideia, então eu vou estar falando aí pra vocês todas que eu acho relevante e todas que ainda são úteis e utilizadas em 2025, beleza? Algumas dessas gírias acabaram ficando um pouco ofuscadas ou as pessoas não utilizam mais, então eu acabei tirando elas da lista e eu usei apenas as que eu encontrei e as que eu acho válidas pra ensinar pra vocês aqui nesse vídeo, fechou? Antes de começar o vídeo de vez, eu gostaria de pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal. A gente já tá quase chegando a 1000 inscritos e se você conseguir me ajudar a chegar nessa meta, eu vou estar te agradecendo demais. Então, de coração, rapaziada, obrigado a todo mundo que se inscreveu aí ou que vai se inscrever depois desse vídeo, fechou? Também queria pedir pra vocês deixarem o like e fortalecer o canal aí se vocês puderem, beleza? Assim o algoritmo entende que meus vídeos são relevantes pra vocês e eles vão estar recomendando cada vez mais aí pra todo mundo que tem interesse em ver esse tipo de conteúdo e aprender mais sobre DBD, fechou? Meu intuito é tentar criar uma comunidade saudável de DBD e se você estiver ajudando a participar disso, sendo uma pessoa da hora como você deve ser, então vai estar me ajudando demais, fechou? Mas sem mais enrolações, bora começar aí com as expressões, com as gírias e os termos do DBD, do Dead by Daylight. A primeira gíria delas é o 360, né, o 360. Basicamente ela é uma tech, então eu fiz um vídeo falando só sobre as techs do DBD, eu vou estar deixando algumas aqui nesse vídeo sim, mas a maioria, basicamente todas delas, as mais relevantes, estão em um vídeo que eu lancei. Em breve eu vou estar fazendo uma parte 2 mostrando mais techs aí pra vocês, mas quem tiver interesse, vai lá dar uma conferida depois, fechou? Mas bom, o 360 basicamente se consiste em você girar a câmera para um lado e movimentar as teclas do teclado para o outro lado, fazendo o personagem dar uma volta, um 360 completo em volta do killer, geralmente fazendo ele errar o hit ou com o intuito disso, né? Mas enfim, eu vou estar deixando um card aí para vocês conseguirem ver as techs, o vídeo de techs que eu fiz mostrando todas as DBD, fechou? Agora vamos para as walls, né? Tem a T-wall, L-wall, L2-wall e até L-wall, que são a mesma coisa basicamente. Mas elas são essas estruturas aí que estão aparecendo na tela para vocês conseguirem ver, que formam um L ou um T, onde tem janelas para você poder lupar e segurar o killer e enfim, tá ligado? Outra estrutura também é a 4 lanes, que é basicamente essa estrutura que tem 4 pilares, né? 4 paredes ali. Muitas pessoas subestimam essa estrutura, mas ela é uma estrutura muito boa, tá? É claro que tudo depende de como você vai usar ela e qual killer você está enfrentando, mas no geral, todas as estruturas dos jogos até que são boas. Exceto aquelas que são extremamente curtas, tipo aquelas que só tem uma parede com uma janela extremamente pequena, porque aí realmente dificulta você lupar o killer ali, mas dependendo do seu nível de habilidade, dá até pra lupar o killer nessas estruturas pequenas, tá? Outra wall também que tem aí é a Z-wall, ela é extremamente parecida com a Elite Wall, mas basicamente são duas estruturas que formam um Z pra dar vários vaults por ali. E é uma estrutura boa demais pra serve e péssima pra killer, que vai demorar ainda mais pra conseguir pegar aquele serve se não tiver uma boa estratégia, né? Mas ainda assim tem um jeito, mas calma que já já a gente chega nessa gíria. Depois tem a gíria 4K ou 4 kills. Apesar de ser meio sugestiva, ainda assim eu vou explicar pra vocês. Basicamente significa que o cara ou o killer conseguiu fazer 4 kills, matar todos os sobreviventes da partida. E o mesmo vale pro termo zero escapes ou no escapes, que significa que nenhum sobrevivente escapou. E 4 escapes ou 4 escapes significa completamente o oposto, né? Significa que 4 sobreviventes escaparam na partida. Esses escapes podem variar bastante. 2 escapes, 3 escapes, basicamente significam a quantidade de sobreviventes que conseguiram escapar na partida, tá ligado? Um escape quer dizer que só um sobrevivente escapou. Depois tem o 99 ou 99, é basicamente quando você deixa um portão, um gerador no 99, ou seja, faltando um pouquinho só 1% para você conseguir terminar, finalizar aquilo ali, e geralmente serve nos portões para poder fazer com que o endgame não comece. Depois eu explico para vocês como é que funciona o endgame, mas resumidamente aqui, se você não deixar o endgame começar, você consegue deixar os sobreviventes chegarem ainda mais perto da porta e assim todo mundo fugir. Já pro gerador serve para ajudar o sobrevivente, caso ele esteja numa chase, você deixa 99 e aí quando ele estiver prestes a cair, você, sei lá, ativa e a adrenalina dele vai estar ativando, ele vai se recuperar no estado de saúde, vai continuar o loop com o killer, enfim, serve pra esse tipo de coisa. Depois tem a gíria addons. Addons significam os complementos, são aqueles complementinhos que tem ali pros killers e alguns complementos para itens de sobrevivente que servem para complementar mesmo a habilidade do killer, né, o poder, ou mesmo o item do sobrevivente, tá? Depois tem o camping e o anti-camping, eu vou explicar separadamente aqui, mas basicamente o anti-camping é para quando o sobrevivente quer fugir do gancho pela barrinha que agora tem ali, né, que caso o killer fique muito tempo perto do sobrevivente, essa barrinha enche completamente, aí o sobrevivente consegue sair de forma meio que independente do gancho, quase como um deliverance, assim dizendo. E aí serve supostamente pro killer não conseguir ficar campeando aquele sobrevivente. Já o camping é a atitude do killer de ficar na sua frente, né, na frente do sobrevivente, quase que guardando o caixão ali, seja para garantir que você entre no segundo gancho ou para impedir que te salvem. Só que agora com essa nova atualização aí, com esse anti-camp, muitos killers se ligaram e agora muitos deles mantêm uma certa distância ali, uma distância razoável para impedir que o anti-camp se ative. A próxima
próxima gíria é o trigen. O trigen é quando ficam 3 geradores muito próximos um dos outros, permitindo que o killer possa patrulhar eles com maior facilidade. E geralmente quando só restam 2 personagens, 2 sobreviventes na partida, as coisas ficam muito mais complicadas para os sobreviventes, porque é extremamente difícil manter 2 geradores sendo feitos com o killer podendo chegar ali rapidamente em ambos os geradores. Mas ainda assim não deixa de ser uma estratégia e uma burrada que às vezes acontece e geralmente acontece por conta dos próprios sobreviventes. Aura é o próximo termo e ela basicamente é um contorno dos personagens, assim dizendo. Ela é literalmente uma silhueta brilhante que fica indicando o sobrevivente, killer, geradores, pallets e outras estruturas do jogo, para ajudar ou facilitar a vida dos killers sobreviventes aí. Depois tem os Auric Cells. Auric Cells ou células áuricas são as moedas pagas do jogo, que você precisa dar dinheiro de verdade, né, dinheiro físico, para poder receber elas, que é o completo oposto dos fragmentos iridescentes, que são basicamente moedas que você ganha só por jogar o jogo, você não precisa gastar nenhum dinheiro físico para conseguir essas moedas. Tá se situando, esses fragmentos iridescentes que eu citei são esses fragmentos roxinhos que você recebe de graça quando você sobe o seu XP de nível. Outro termo também aí do jogo é a ação conspícua. Ela basicamente significa toda ação que exige tempo do sobrevivente, assim dizendo, como fazer gerador, totem, abrir portão e etc. Tudo isso geralmente desativa perks como o DS, que eu acho que é o maior exemplo disso, já que ele cancela qualquer uma dessas ações desse tipo. Outro termo também é o Baby Survivor ou Baby Killer, que são jogadores iniciantes, não é nada mais do que isso. São aqueles jogadores que ainda estão aprendendo as mecânicas do jogo ou como o jogo funciona em si. É uma forma carinhosa, assim dizendo, de chamar eles, os sobreviventes ou killers iniciantes, sem ofender eles. Se bem que na comunidade DBD atualmente o pessoal se ofende o tempo todo, então é complicado não ofender eles, né? Mas é meio que uma forma carinhosa, um apelidinho aí pra chamar esse pessoal mais iniciante, tá bom? Outro termo agora, e falando de estruturas, tem o basement. O basement é o porão do killer. Ele pode enganchar os sobreviventes que geralmente tendem a ter dificuldade no salvamento do mesmo, além de que lá possui 4 ganchos que não podem ser sabotados de forma alguma. Então é complicado sair de lá se ainda tiver um Buba, por exemplo, que fica camperando, ou um Trapper de estratégia de basement. E o basement geralmente nasce ou na main ou na check. E explicando pra vocês agora sobre essas estruturas, a check é a casinha do killer, né? A cabaninha dele que tem quase em todo o mapa, sendo muitas vezes chamada de a cabana do assassino também. É onde o pobre do coitado do killer tem a sua vidinha ali, a sua casinha, né? Tipo o Steve do Minecraft ali, tem a casinha humilde dele. E a main é a maior estrutura do mapa, a estrutura principal, daí o nome main, né? Porém, a main também tem um segundo significado, assim dizendo, que também pode ser utilizado para dizer qual o killer ou sobrevivente que é o seu principal, que você mais usa ou mais gosta. Agora, explicando também algumas expressões, gírias e até abreviamentos que a gente faz em perks, temos o Barbecue and Chili, que é traduzido como BBQ, que é para se referir a perk do churrasco com chili, para quem não conhece. E a perk também que teve o seu nome abreviado é o NOED, o No One Escape Death, ou Ninguém Escapa da Morte, que é aquela perk lá de killer que derruba num hit quando termina a partida, vocês estão ligados, né? Agora, de sobrevivente tem o DS e o DH, eu só tô falando aqui as principais, mas tem várias outras variações que o pessoal inventa para várias perks diferentes. Sempre tá surgindo perk nova e sempre tá surgindo abreviação nova, mas só pra vocês entenderem, geralmente vão nessa linha de raciocínio, tá ligado? DS é o ataque decisivo, que faz que quando você for pro gancho 1 ou 2 vezes, caso o killer vá te tunelar, supostamente o DS vai impedir isso, já que você stuna o killer por até 3, 4 segundos, e depois disso você fica imune a ser tunelado e ele cometa outra pessoa e assim você fica safe, certo? Errado, meu bom. Sinto muito, meu nobre, mas não é assim que funciona. Em 99% dos casos, ele continua te comitando e se você não tiver um bom loop por perto, já era. É abraço total pra você. E por isso já teve muitas pessoas que falaram que eu era hater, né, dessa perk, porque eu acho ela ruim. E, de fato, eu acho uma perk ruim. Não é que eu sou hater dela, mas eu sempre gosto de deixar bem avisado, bem claro, que pra mim ela não é uma perk boa, principalmente pra quem é iniciante, tá? Afinal, o problema dela não é o timing, na verdade, isso é até de boa. Afinal, qualquer jogador iniciante que aprender a fazer skill checks em geradores pode aprender o timing facinho do DS. O problema dessa perk é que ela só se ativa por 60 segundos e caso você não faça nenhuma ação conspícua. Ou seja, nem se curar tu pode pra tentar evitar o túnel mais ainda. Enfim, eu acho que se for pra evitar o túnel no DS, os caras deveriam fazer algo que de fato impedisse o killer de tunelar o sobrevivente. E não por um stun de, sei lá, só 4 segundos. E aqui eu não tô dando só a minha opinião, tá ligado? Eu tô falando da opinião de várias pessoas que são iniciantes, que desanimaram de jogar o jogo, ou que jogam o jogo hoje em dia e falam, cara, no começo eu penei muito por conta disso, eu acho isso extremamente zoado. Mas agora, com essa PTB nova que tá vindo aí, eu acho que a Behavior levou a sério demais esse lance aí de túnel. Os caras não conseguem acertar a mão, cara, é impressionante. Mas enfim, vamos mudar de assunto, né? Não quero entrar em polêmica não.
Vamos falar agora sobre o DH, que é o Dead Hard. Basicamente essa perk, o Duro na Queda, ela te permite dar um dash pra frente, que você usa pra se tornar, entre aspas, imune ao hit do killer por 0,5 segundos. Não é bem imune porque você vai ficar no mende, mas é só pra você não realmente cair naquele hit. E assim continuar a chase normalmente. Atualmente, na minha opinião, essa perk já sofreu tantos nerfs e buffs que ela só é útil de fato na hora de salvar alguém no gancho e não cair junto com essa pessoa, ou ser obrigado a trocar de gancho. De resto, se você errar o time ou estiver numa perseguição, é muito melhor usar outras perks de exaustão, porque pelo menos assim você consegue durar mais tempo na chase e ainda por cima usar mais vezes do que o DH, que só pode ser usado atualmente 2 vezes por partida. Bom, só aqui eu já falei várias gírias, então eu vou estar explicando algumas delas pra vocês agora, tipo a Behavior. Muita gente não sabe, mas a Behavior é a empresa do jogo, a responsável por ele, pelos updates, enfim, e a principal responsável por ser alvo de xingamento por praticamente todo mundo da comunidade que joga tryhard ou acha que o jogo é competitivo. E aí depois disso vem a pequena minoria das pessoas que jogam casualmente o jogo e também falam mal da Behavior porque ela erra a mão, e sim, mano, ela erra muito a mão mesmo no jogo. Eu não tô passando pano aqui não, eu também acho que ela erra bastante. Principalmente na questão dos updates, do balanceamento, é complicado, mano. Mas como eu disse, não quero entrar em polêmicas nesse vídeo, então bora continuar pro próximo termo. Depois vem um termo que não é necessariamente muito utilizado hoje em dia, mas ainda assim eu quis colocar pra explicar pra vocês, que é o blind, que significa cego, cegado, ou quando você atordoa o killer com uma flashlight save, ou com qualquer coisa que faça luz, tipo as bombinhas e tal. Vem o bloodlust, ou a sede de sangue, que é basicamente o que aumenta a velocidade do killer conforme ele te persegue, conforme ele entra em chase com você, sem ser atordoado ou ter que parar pra assistir uma pallet, etc. Aí nesses casos realmente o bloodlust é completamente desativado. Ele meio que reseta e você tem que continuar perseguindo o sobrevivente pra reconstruir ele, assim dizendo. Ou reconquistar ele, né? Fica até mais romântico falar desse jeito. Depois tem os BPs, que nada mais são do que Blood Points, ou pontos de sangue, que você usa pra subir o nível dos killers ou dos sobreviventes e ganhar mais itens com isso. Depois tem a Blood Web, que significa basicamente teia de sangue, que é onde todos os itens e perks que você pega com os BPs ficam. Depois tem o famigerado Body Block, um dos piores bagulhos do jogo, e infelizmente não dá pra balancear isso aí, porque realmente às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha. Mas basicamente Body Block é quando o killer ou o sobrevivente ficam na frente do seu alvo respectivo, seja pra impedir a passagem do killer, caso do sobrevivente tenha sido alvo de tunneling, ou esteja sendo alvo de tunneling, ou o killer para impedir que o sobrevivente passe, por exemplo, da saída, ou mesmo até acabar com algum efeito caso ele saia do gancho e aí consiga dar um hit nele. Mas ainda assim tem sobreviventes babacas que fazem isso para prejudicar os sobreviventes ou para ajudar o killer, e pelo que eu pesquisei isso se chama Griffin ou Sandbag, que significa literalmente saco de areia, né? O cara fica parado ali sem fazer absolutamente nada, só atrapalhando a vida alheia. E eu acho que esse tipo de conduta é banível, então que bom, né? Depois tem outra gíria que o pessoal diz que é uma gíria, mas não é uma gíria, que é basicamente buba. Isso significa ou tá se referindo ao canibal, ao killer do jogo. Só que isso não é uma gíria, rapaziada. Esse é basicamente o nome do killer. O original dele é Bubba Sawyer, ou Sawyer, alguma coisa assim. Enfim, dessa curiosidade nem eu sabia, acabei vendo o vídeo do Profits e muito da hora isso, né, cara? E indo nessa onda aí de falar com palavras com B, vamos pro buff, ou buffar, que significa deixar mais forte. Se tá buffado, quer dizer que algo tá bem mais forte do que era. E o oposto disso é o nerf, e não tô falando daquelas arminhas de brinquedo, não. Que também pode ser chamado de debuff, que é algo deixado mais fraco, né? Pra deixar algo mais fraco do que era antes. Então se algo tá mais fraco, é nerf, se algo tá mais forte, é buff, beleza? Mas você pode usar a palavra debuff também em vez de nerf, tranquilamente. Depois tem build, que é a construção de algo, né? E calma que você não precisa ter assistido o Bob pra poder entender isso aí. Estão vendo o cara, mano? Hoje só cheio de referência, rapaziada. Mas build basicamente são conjuntos de perks que o killer ou sobrevivente estão utilizando. E isso pode incluir até addons, itens, etc. Eu fiz vários vídeos falando sobre builds aí no meu canal, então se você tiver interesse, depois desse vídeo aqui, dá uma conferida lá. Principalmente se você for iniciante, vai te ajudar demais. E se você já for um jogador veterano, avançado, pode ver também, porque vai que te ajuda, né? Informação nunca é demais. Próxima gíria é a chase, que significa basicamente perseguição. Ele tá correndo atrás do sobrevivente, então ele tá em chase com aquele sobrevivente, tá em perseguição, entendeu? Mas é claro que o sobrevivente também pode usar essa gíria. Se ele estiver sendo perseguido pelo killer, pode falar que ele tá em chase normalmente. Depois tem a gíria check spot, que significa local de checagem, local seguro, assim dizendo. É basicamente um canto estratégico para ter uma visão mais ampla de quais as possíveis direções que o killer pode vir na sua direção e se ele tá ou não tentando te fazer um mind game. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que é mind game, Narzen? Então, meu nobre, mind game é basicamente um jogo da mente, assim dizendo. Ele basicamente significa que o killer ou o sobrevivente estão fazendo algum tipo de blefe para tentar enganar o outro lado, ou mesmo confundir algum deles, seja para ganhar tempo ou dar um hit free em um sobrevivente. E isso consiste em várias estratégias, tipo o killer dando vault 2 vezes,
ou até tentar andar de costas pra não deixar o sobrevivente ver a headlight dele, que é muito engraçado, já que parece que o Killer tá dando moonwalk, tá ligado? E, inclusive, só explicando pra vocês, headlight é literalmente a luz vermelha que fica no pé do assassino, tá? Por isso headlight, luz vermelha, beleza? Depois tem CJ Tech, e como eu disse pra vocês, não vou entrar muito nesse assunto de CJ Tech, porque já tem vídeos no meu canal só explicando sobre isso, mas basicamente CJ Tech é a tech mais conhecida, assim dizendo, que é basicamente uma artimanha do sobrevivente pular a pallet e voltar, e se tiver um sobrevivente caído no pé do assassino, quando o Killer tentar apertar o botão de espaço pra pegar aquele sobrevivente, ele vai estar realmente pegando o sobrevivente ao invés de conseguir quebrar a pallet, que é o que ele gostaria naquele momento, fazendo com que aquele sobrevivente que deu o vault e negou a possibilidade dele de conseguir quebrar a pallet, consiga dar um flashlight save e salvar o companheiro dele. E pra quem não sabe o que é flashlight save, significa literalmente save de lanterna, né? Salvar na lanterna é basicamente cegar o Killer e fazer ele lançar o sobrevivente pra fora do ombro dele. E aí, em muitos desses casos, você se torna o próximo alvo e aí o Killer começa a te commitar. E agora vamos explicar sobre o commitar ou to commit. To commit. Alguma coisa assim, que se traduz mais ou menos como se comprometer com aquilo, que é quando o sobrevivente ou o Killer decide se comprometer, assim dizendo, a fazer algo, ou seja, meio que ficar focando naquele sobrevivente. Ele se compromete a entrar naquela perseguição, ou no caso do sobrevivente, comitar um gerador é insistir nele, com o intuito de terminar aquele gerador. Já do Killer, como eu disse, permanecer no mesmo sobrevivente durante a chase, com o intuito de derrubar ele. Depois tem a gíria DC, que muita gente acha que é Discord, e realmente tem muita gente que chama DC de Discord, eu chamo de DS. Mas no caso do DBD seria algo como desconectar, a pessoa desconectou, né? Desconnect, então DC, beleza? Depois tem a expressão Death Hook, que é basicamente quando o sobrevivente já tá com 2 ganchos e no próximo ele já morre. Nesse momento é melhor ele ficar mais stealth ou tomar mais cuidado, ou mesmo contar com a ajuda do time pra ele não acabar sendo enganchado de novo e morrendo. Depois tem a expressão Down, ou derrubar, que é basicamente, e é realmente o ato de derrubar o sobrevivente no chão. Agora, não pegar ele e deixar ele lá no chão é chamado de Slug, beleza? Que o Killer faz geralmente uma estratégia com o intuito de deixar todo o sobrevivente no chão e assim conseguir ganhar a partida. Depois vem devoção. Essa gíria, essa expressão, esse termo é basicamente responsável meio que por te dar XP e te informar o quanto você jogou o jogo. Mas alguns jogadores gostam de ficar se achando ou usando de parâmetro a sua devoção pra dizer que é melhor ou pior que alguém. Os caras acham que o jogo de DBD é competitivo, velho. É muito engraçado isso, cara. Até porque por si só o jogo é assimétrico, então já nem tem como fazer algo competitivo. Mas caso a Behavior lance algum dia, seria uma maravilha, cara, porque ia fazer um divisor de águas entre os jogadores casuais, competitivos, e aí não ia ter mais essas tretas desnecessárias. Depois disso tem a expressão Dodge, que é basicamente um termo não muito usado ultimamente, mas serve pra você sair de uma partida quando você não quer enfrentar um time específico, seja por você saber que é tryhard, SWF ou flashlight save, etc. Explicando rapidão quais são os termos e o que são esses termos que eu disse anteriormente, SWF significa basicamente Survive with Friends, que é quando os sobreviventes estão jogando todos juntos, ou seja, em call, ou mesmo se comunicar de alguma outra forma extraterrestre, ou sei lá, pelo chat. O que eu acho meio complicado, né, porque jogar se comunicando pelo chat deve ser difícil, então, mais como é por call mesmo. Aproveitando aqui já pra explicar, também tem o KYF, que significa basicamente Kill Your Friends, ou seja, mate seus amigos, assim dizendo, que é quando você joga uma custom de killer contra seus amigos, né, os outros sobreviventes. Todo mundo em call ali só pra se divertir, tentar matar geral, e é basicamente isso. É só pra se divertir mesmo, mano. Como o jogo sempre deveria ser, né? Já a Flashlight Team é um time só de lanterninha com o intuito geralmente de te stunar, te salvar outros sobreviventes e etc. E nessa mesma categoria também tem o Sabo Squad, que não é sobre sabonete, mas sim aquele time que fica sabotando e te impedindo de enganchar o sobrevivente. Mas é bem tranquilo de counterar isso aí, já que tem oferenda pra deixar os ganchos próximos, e tem muitos ganchos já próximos por si só no jogo atualmente, então dificulta ainda mais funcionar essa estratégia dos sobreviventes. Mas claro que tudo depende, já que o jogo é bem relativo em muitas questões de sobrevivente e de killer também, né? E explicando o termo tryhard é o mesmo que apelar, assim dizendo, no nosso linguajar, né? Traduzindo pro abrasileirado, assim dizendo. Que é quando o cara começa a jogar com tudo que ele tem. É como se ele estivesse dando a vida ali, e a vida dele depende daquilo. Então ele dá a vida naquele jogo pra tentar ganhar. Sendo que, de novo, lembrando, no DBD é um jogo casual, cara. Por mais que muitos tentem puxar pro lado competitivo, e espero realmente que algum dia tenha, pra ser esse divisor de águas, como eu disse pra vocês, até onde se sabe, o DBD é pra ser um jogo casual. Mesmo que muitas pessoas, infelizmente, não tenham se divertindo por conta da behavior e do jeito que eles estão balanceando o jogo. Depois disso tem o Double Back, que é basicamente quando o killer dá meia volta, ou vai e volta e depois vai e volta de novo, dando meio que 2 voltas. Exatamente como eu mencionei anteriormente no Mind Game, só que nesse caso é uma gíria mais específica pra essa ocasião em específico, e não para o Mind Game em geral e etc, beleza? Depois tem os efeitos, né, os effects, que são basicamente os status do game, que, de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então depois isso aqui vai lá ver, tá aí nos cards, beleza?
Ou acesse aí uma playlist que eu já devo ter criado a essa altura aí. Nesse momento já deve ter uma playlist só sobre isso, de explicações do jogo, então você pode acessar ela e ver sobre todas as explicações, tudo sobre o jogo aí, beleza? Dicas, técnicas e explicações mesmo pra te ajudar a melhorar no jogo e se divertir, beleza? A próxima gíria é os emblemas. Os emblemas basicamente são mais como um termo do que uma gíria, né? É uma expressão basicamente sobre o sistema em categorias que te faz ver o quão útil você foi na partida e em quais aspectos também, seja em perseguição, fase de geradores, salvar e etc. E o mesmo vale pro killer, beleza? Endgame também é um termo, uma gíria, que é quando os portões são abertos e aí começa aquele contador na tela. E caso o sobrevivente não fuja a tempo, bom, vocês já sabem, né? A entidade mata eles ali automaticamente. Ou caso eles não fujam pela hatch também, né? Ou caso o próprio killer feche a hatch, começa esse contadorzinho aí do endgame, beleza? Mas tem o elo. O elo serve meio que pra subir o seu nível de habilidade com outras pessoas de nível equivalente de skill ou de habilidade, através do MMR, que significa basicamente Matchmaking Rating, ou classificação de emparelhamento, que supostamente colocaria você a mesmo nível de outros sobreviventes ou killers que estejam começando no jogo ou não. Esse sistema sempre foi bem bugado, né? Então nem sempre vai ser dessa forma, mas pelo menos tá aí, né? Depois tem o Exposed, que é basicamente quando o killer aplica o efeito de poder te derrubar com um hit só, esse é o efeito exposto. E independente do seu estado de saúde, ele consegue te derrubar. E eu fiz um vídeo falando só sobre todos os efeitos do DBD, né, do jogo, então vai lá ver a playlist ou vai ver o vídeo aí que tá aparecendo no card depois, beleza? Depois tem a expressão farmar, que é basicamente o ato de você tentar conseguir em partidas o máximo de BPs possíveis, né, o máximo de Blood Points. Geralmente usando oferendas ou tipo o bolinho e tudo mais, beleza? Muitas das vezes o killer acaba desistindo da partida e só usou os sobreviventes pra conseguir pontos também, enfim, stun, dar ponto e tudo mais, fazer gerador, enganchar, é basicamente só pra se divertir e farmar ponto, tá ligado? É basicamente isso. É o ato de você tentar acumular o máximo possível de pontos no jogo. Depois tem o fake ou fakear, e aí tem vários outros verbos, assim dizendo, pro fake. Mas basicamente significa fingir algo e não fazer aquilo. Tipo fingir que vai dropar pallet ou pular ela e não fazer isso, tá ligado? Você tá fakeando uma situação ali pra enganar o outro lado, seja do killer ou do sobrevivente. Depois tem o FOV, né, o Field of View, significa literalmente o campo de visão, que serve tanto pro serve ou do killer, mas geralmente é do killer, já que o FOV do killer é em primeira pessoa. Geralmente, tá? Porque tem killers que não são em primeira pessoa, mas geralmente é em primeira pessoa. Depois tem Gen Rush, essa expressão de comedor de gerador é basicamente quando os servers fazem gerador o mais rápido que der e comitam ele. E aí geralmente é com o propósito de todos eles focarem no gerador para terminar o mais rápido possível e tentar fugir geral. E aí basicamente a ideia é que o killer impeça isso, né, e derrote, é basicamente a mecânica do jogo, assim dizendo. Rushar gerador e o killer tentar impedir. Essa deveria ser a proposta desde sempre. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Enfim, indo para a próxima gíria, ou próximo termo, tem o GG, que é o Good Game, ou seja, bom jogo. Além disso, também tem suas variações, tipo só WP ou GGWP, que significa bom jogo, bem jogado, porque WP significa well played, né? E aí você pode elogiar o killer ou os sobreviventes que te ajudaram e tudo mais. Mas claro que sempre tem os babacas que mandam easy, por exemplo, que no caso significa que eles acharam fácil, né? Achei fácil. Mas é só ignorar esses bobos aí que você não dá bolo nem biscoito pra eles e aí eles ficam de xereca. Pô, será que ainda existe essas gírias aí que eu acabei de falar agora, né, mano? Loucura, cara. Será que já ficaram velhas demais? Depois disso tem a gíria givar, né? Pode servir pra givar chase, pode servir pra givar gen, tanto faz. O givar, no geral, significa sair de algo, ou seja, se você giva chase, quer dizer que você está desistindo daquela chase. Se você giva um gerador, é o mesmo que você sair ou desistir daquele gerador em específico, beleza? Depois tem God Pallet, né? Que significa uma ótima pallet, que ela serve para um bom loop, né? Ou seja, se você for colocar aquela pallet ali e dropar ela, você ganha muito mais tempo para conseguir a perseguição prolongada com o killer, ou ele vai demorar mais tempo para chegar até você, ou às vezes está colocado em uma estrutura que vai fazer com que você consiga durar bem mais na chase, loopando ali o killer por si só, caso o killer não quebre aquela pallet, entendeu? É realmente para ganhar tempo, então chamam de God Pallet. Depois tem o Grab, que é basicamente o agarrão do killer, que interrompe uma animação do sobrevivente e pega ele instantaneamente no ombro. Por isso que é bom tomar cuidado quando for fakear no gerador, tá ligado? Se não, toma um Grab e aí acabou. Lembre-se sempre, rapaziada, se não tiver machucado, sempre vale a pena tomar um hit do que um Grab. Na real, sempre compensa mais tomar hit do que Grab mesmo, já que o Grab já vai fazer você ir direto pro ombro, o hit ainda vai cair no chão, o killer ainda tem que pegar você, aí até te pegar vai demorar mais tempo ainda, é muito melhor deixar o hit mesmo do que o Grab, beleza?
Depois tem o grade, que é o rank da temporada, que sobe mostrando o quanto você está jogando o jogo. E quando a temporada acaba, você recebe Blood Points como recompensa, se baseando no seu ranking. Então se você jogou muito, você vai ganhar bastante BPs, se jogou pouco, vai ganhar pouco BP, beleza? Depois tem hatch. Hatch significa literalmente a escotilha, tá bom? Então quando alguém estiver procurando a hatch, falar isso, você já entende que a pessoa tá procurando a escotilha pra fugir, beleza? Ou o killer tá procurando a escotilha pra poder fechar também, né? Mas geralmente o sobrevivente fala isso pra poder fugir, beleza? Depois tem o hit varado, que é basicamente quando você acerta um hit de forma extremamente, varada ou no limite, né? O mesmo vale para vaults no caso dos sobreviventes, né? Se o vault, que significa pular, né? Algo como pular, os vaults são aqueles pulos que os sobreviventes dão em pallets, janelas, etc. E aí, se você conseguir pular antes do killer te acertar o hit, quer dizer que você varou o hit, errou, e aí o sobrevivente varou a pallet, ou varou o vault, ou varou a janela, e aí conseguiu impedir de tomar o hit. Ou quando o hit é bem sucedido, né? Quando ele é acertado, atravessando uma estrutura e tal, também dá pra dizer que foi um hit varado, já que você atravessou aquilo, ou atravessou aquela distância e acertou o sobrevivente, entendeu? Depois tem a Jungle Gym, que também é uma espécie de loop, né? É um loop em L, que possui uma janela e também tem uma pallet lá do outro lado, e é considerado um dos melhores loops do jogo mesmo até hoje. Também tem Insta, essa basicamente não é sobre Instagram, tá? Já vou explicar aqui. Essa gíria significa algo instantâneo, ou seja, Insta-down quer dizer que a pessoa caiu num hit só, né? Caiu de uma vez só, tipo quando o Billy usa a serra dele. Ou Insta-heal, quando você usa, sei lá, seringa, depois de 16 segundos, se eu não me engano, você já está completamente recuperado. Ou 15 segundos, alguma coisa assim. Caso você não tome nenhum hit, né? Não sofra nenhum estado de saúde, não mude, ou um killer tipo Legion te acerte o Mending, você consegue se recuperar totalmente, aí é um Insta-heal. Ou se você tiver 9-9, o killer vem pra te atacar, alguém te curar bem no último segundinho, ou você mesmo se curar no último segundinho e ficar curado, é Insta-heal. E é basicamente isso, é uma ação instantânea, beleza? Depois tem o Kill Switch, que eu expliquei no meu vídeo onde eu falei sobre a última atualização do DB Delson, então se você quiser depois vai lá dar uma olhada, mas é basicamente quando algum killer, sobrevivente ou perk, sei lá, no caso sempre é perk ou killer, né, porque sobrevivente não tem como, já que eles só trazem perks, eles não têm habilidades próprias, mas vocês entenderam. É quando eles são desativados por um tempo limitado apenas para corrigir algum bug ou algo do tipo, beleza? Aí geralmente eles tendem a mudar logo de cara, né, voltar a atualizar o bichinho durante ou depois da atualização. Na próxima atualização já vai completamente atualizado, beleza? Depois tem kit, basicamente kit é um conjunto geral do killer. Um kit bom é basicamente quando um killer tem o poder, mobilidade, addons e tudo mais muito bom, tá ligado? Aí o pessoal fala que é um basic kit muito bom e etc. Ou um basic kit muito mal, né, um basic kit muito ruim, dependendo de como for o basic kit do killer, beleza? Mas também pode falar Basic Kit pro serve, né? Caso você queira falar sobre todas as perks deles e falar, pô, esse Basic Kit não é muito bom, tá ligado? É basicamente pra isso. Depois tem o Kobe, que é quando você sai do gancho sozinho com aqueles 4% de chance. É por isso que muitos streamers, quando conseguem, falam que eles deu o Kobe na cal, entendeu? Depois tem o Legacy, que é uma gíria extremamente antiga, mas eu quis colocar aqui como menção honrosa, porque elas eram basicamente aquelas skins que hoje são consideradas lendárias, né? Mas que você ganhava antigamente lá em 2016, bem nos primórdios do DBD, ao dar prestígio em killers ou sobreviventes, tendo tipo um foguinho na skin, sabe? A skin ficava toda cheia de fogo, assim. Tipo o Blight, né? E como eu falei agora sobre o Blight, tem algumas skins que ainda possuem essa opção, basicamente, no jogo, de personagens específicos, né? Caso você compre, se você comprar ainda hoje em dia você consegue, mas infelizmente não existe mais como antes no nosso querido DB Delson para todos os killers ou sobreviventes, tá bom? Depois tem a gíria loop, né? Que é basicamente o mesmo que chase, assim dizendo, uma perseguição. A única diferença é que aqui você vai ficar girando em volta de uma estrutura para segurar o killer o máximo possível, né? Pelo máximo de tempo possível. Pro killer é chase, pro server é considerado loop, mas se você quiser falar de formas variadas, dependendo do modo que você estiver jogando, também não tem diferença nenhuma, não tem problema nenhum. Se você é sobrevivente e quer falar chase, fala, não tem diferença, tá bom? Pode ficar tranquilo. Outra wall também é a long wall. Eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre essas estruturas do jogo, mas explicando aqui pra vocês, é uma wall que é uma parede gigante, tá ligado? E se você souber lupar bem nela, ela até que pode ser boa, mas geralmente pra quem é iniciante ou pra quem não tem experiência, é uma wall bem fraquinha, tá? É uma das piores ali em comparação com as outras. Depois tem lunge ou longe, eu não sei como você fala isso aí, mas basicamente essa gíria é essencial para quem tá começando, tá bom? Já vou explicar aqui pra vocês, principalmente para quem é baby killer e não sabe ainda.
mas se você segurar, ou seja, manter pressionado o botão de bater, o botão esquerdo do mouse geralmente, né, você dá um ataque básico, né, o hit do killer alongado, beleza? Você alonga esse hit e isso ajuda muito a acertar os sobreviventes, principalmente a distâncias maiores. Assim você não precisa chegar tão perto do sobrevivente para acertar os hits e consequentemente não perde muito mais tempo e impede também que ele chega geralmente em outras estruturas, loops, chase, enfim. Falando sobre botões, né, o M1 significa basicamente mouse 1, é o botão de bater do killer e o de fazer gerador do serve, beleza? O M2 é o botão direito do mouse e M4 e M5 é para quem tem botões extras no mouse e aí você pode estar utilizando para outras funções opcionais do jogo que ele mesmo te oferece dependendo da situação, tá? Depois tem o Mend, né, que eu acabei de falar para vocês, que é basicamente o efeito de emendar. E o que significa? É basicamente quando você toma um tipo de poder do Legion, assim, fica com aquela barrinha lá pra se remendar, entendeu? Ou usou o Dead Hard, né? Tá aí pra vocês entenderem. Mas, como eu disse, tem um vídeo falando só sobre isso. Depois tem o Memento Mori, né, que é o Fatality dos Killers. É basicamente aquela animação de morte especial do Killer, que ele pode dar em algum sobrevivente específico, caso ele esteja no final da partida, e aí você seja o azarado que ele deixou ali pra tomar o Mori, mas agora você pode abandonar a partida e quitar logo de cara, então é bem mais tranquilo também. Mas o killer que te acertar o Mori, maluco, vai te sentir Ed, tá? Porque sério, galerinha, é realmente bem daorinha usar os Mori, mano. Depois vocês testam aí. Depois tem a expressão meta, que significa metagame, é tudo que tá muito forte no jogo ou que é considerado melhor naquele momento. A galera que pensa que DBD é competitivo adora isso aí. Depois tem o Moonwalk, que é basicamente andar de costas igual Michael Jackson, daí o nome até onde se sabe. Depois tem oferenda, né, que eu fiz um vídeo só falando sobre isso, então depois vai lá olhar, mas as oferendas do jogo são basicamente algumas dessas várias aí que tá aparecendo na tela. OP é uma expressão para overpower, acho que isso tem em várias outras comunidades, mas basicamente significa quando algo é desbalanceadamente forte, entendeu? Então se algo tá extremamente forte, aquilo lá tá muito OP, tá muito overpower. Depois tem a expressão P1 e P100, que significa basicamente prestígio. É o tanto de prestígio que você deu naquele serve ou naquele killer. Ou seja, você recebe os BPs e escolhe upar aquele personagem específico até o nível 100 dele. Geralmente as pessoas medem skill por isso. Eu acho isso bem imbecil, já que você recebe BPs por muitas outras coisas que não incluem necessariamente jogar o jogo. Um bom exemplo disso são os eventos que dão muitos pontos sem você precisar necessariamente jogar direito. Às vezes você pode ser até iniciante, se você estiver participando de um evento, você não precisa nem necessariamente jogar bem ou fazer alguma coisa relevante para ganhar bastante pontos. Ou mesmo ter umas recompensas que a própria Behavior normalmente dá, sabe? Pelo e-mail aí, geralmente quando corrige bug e tudo mais. Então o PC nem sempre quer dizer que o cara é o rei de jogar de sobrevivente ou de killer, apenas que ele gostou daquele personagem e quis upar ele mais do que os outros. Depois tem PTB, que significa Public Test Build, é basicamente uma beta, entre aspas, fechada para você testar as mudanças da nova atualização da Behavior e dar um feedback geralmente por parte dos streamers afiliados deles, para que a Behavior melhore e mude algumas coisas para quando vier, né, de forma oficial para o jogo. Dá para pessoas comuns jogarem também a beta, beleza? Essa PTB aí, não tem nenhum problema quanto a isso, mas basicamente a Behavior vai levar mesmo em consideração assim a opinião geral do público, fazendo enquetes, ou mesmo a opinião dos streamers afiliados deles, beleza? Agora explicando um negocinho que eu acho bem bobinho, mas é sempre bom explicar, as janelas ou windows são basicamente as janelas do jogo mesmo, as pallets são essas madeiras que você pode dropar no jogo, as walls são as estruturas ou podem ser também as paredes que os killers podem destruir, e é basicamente isso, sempre bom explicar as estruturas também, né? Outra também expressão é Party, que é basicamente quando você cria um jogo com seus amigos, seja PSWF, KYF e etc. Depois tem Perks, que são as vantagens do jogo, seja para serve ou para killer. Tem Pips também, que são as barrinhas que mostram quanto você precisou ultrapassar para ganhar essas barrinhas específicas. Dá para ganhar até 2 por partida, e elas estão intrinsecamente e diretamente ligadas com o subir de elo e com isso ganhar os fragmentinhos iridescentes, que é basicamente o que importa no jogo, né? Conseguir skinzinha e personagem legal. Depois tem Pop, que é uma expressão para Pop Goes the Weasel, que é uma perk do clown. O pessoal só abreviou, né? Mas pra quem não sabe, tá traduzido como assim gira o carrossel no português. Depois tem progressão e regressão, que é basicamente uma barrinha que sobe ou desce em alguma coisa, seja cura, gerador e etc. Depois tem perks ensináveis, são perks que você passa para outros sobreviventes ou killers quando o personagem em questão chega no nível 3 ou P3, beleza? Geralmente esse é o máximo que você precisa upar os personagens para conseguir aquelas perks ali ensináveis para outros, e aí tá de boa. Você só continua upando ele se você realmente gostar daquele personagem em questão. Depois tem Scratch Marks ou pegadas, né? Que são aquelas pegadas deixadas pelos sobreviventes vermelhas, tá bom? Você pode ver geralmente de Killer como uma passiva, mas se você estiver com a perk Ideia Fixa, você também consegue ver como sobrevivente, tá? Como serve também dá pra ver.
Depois tem a Shift Tech, que eu falei no meu vídeo, mas falando aqui de novo, serve para você supostamente correr enquanto o killer não estiver te olhando para dar mais vaults, porque daí não vai contar como se fosse uma perseguição. É bem ocasional, mas em alguns casos pode funcionar. Depois tem Skill Checks, né, que são basicamente testes de perícia, ou seja, quando você está fazendo um gerador, por exemplo, e aparece aquela barrinha lá, você aperta espaço, acerta ela e você fez uma Skill Check. E Great Skill Check é quando você acerta naquela partezinha branca ali, e aí você ganha mais pontos por isso, e o gerador ele progride um pouco mais rápido. Jogar solo quer dizer que você está jogando sozinho, está procurando partida sozinho, então é basicamente isso mesmo. Stacks ou tokens são basicamente pontos que você ganha durante a partida por fazer coisas específicas que geralmente as perks pedem, beleza? Exemplos disso são brinque com a sua comida ou distorção para killer sobrevivente, tá? Depois tem Stun ou Stun, que é basicamente o atordoamento. Quando você stuna, você tá atordoando o killer, tá bom? E também, por incrível que pareça, dá pra stunar o sobrevivente, cara. Dependendo de perks ou itens, é bem engraçado também. Também existe Stagger, mas também pode falar Stun, que é basicamente o atordoamento de queda. Quando você cai de uma altura, né, de sobrevivente, você meio que quebra a perna, assim dizendo. Aí você fica mais lerdo, fica parado, depois só de um tempo pode voltar a correr. Já o killer não tem isso porque as pernas dele são de adamantium. Depois tem a expressão tancar, que é basicamente você segurar alguma coisa, né? Você proteger o sobrevivente, geralmente, né, do hit. Aí se ele não toma hit, aí você tá tancando um hit pra ele, você toma o hit no lugar dele. E coisas variadas desse tipo, beleza? Já explicando aqui pra quem não sabe, é por isso que tem muita gente que fala eu não tanco isso, é basicamente porque a pessoa não tá aguentando aquilo. Depois tem Teabag, uma das práticas mais infelizes do jogo, que pros killers ou para os sobreviventes pode ser bastante chato dependendo de como é executado. Na verdade, na maioria dos casos vai ser bem chato e é um bagulho bem idiota que muitos players babacas fazem supostamente para mostrarem a superioridade deles num joguinho. Eu particularmente não ligo nem um pouco pra isso, tá ligado? Porque é literalmente um jogo, então tanto faz se o cara quer se achar ou não, mas tem gente que realmente fica ofendida, chateada, ou às vezes até acha a comunidade tóxica e tudo mais, e às vezes acaba até se afastando do jogo, afastando novos players, o que é bem triste. Mas basicamente isso consiste no sobrevivente ficar se agachando várias vezes pro killer, mostrando tipo, olha só, eu consigo fugir, ou o killer que fica andando por cima do sobrevivente falando, olha só, eu estou sendo melhor que você e tudo mais. Eu tô meio que censurando aqui, falando meio por cima pra não ficar parecendo um negócio bem zoado, sendo que isso já é bem zoado, mas enfim, vocês entenderam. E infelizmente eu acho que isso é uma prática que nunca vai mudar no DBD e sempre vai ter um pessoal tóxico assim que tilta os outros, o que é bem triste, mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente só tem a esperar que algum dia isso melhore. E já explicando sobre tiltar é basicamente ficar puto, ou seja, muito bravo e começar a xingar e etc. Isso serve tanto pro lado de killer quanto pro lado de sobrevivente. E geralmente o pessoal gosta quando você fica xingando, então se você perdeu e tá muito puto, cara, só vai fazer outra coisa, fica de boa, não fica dando palco pra gente que já tem um probleminha, tá ligado? Até porque é isso que esse pessoal gosta. E techs são basicamente jogadas ou técnicas, justamente assim como diz o próprio nome, né? Então essas técnicas são para você conseguir vantagens ou coisas estilosas, assim dizendo. É tipo as técnicas de skate, tá ligado? As manobras. Você vai fazer uma manobra no jogo. É isso, são as techs. E eu fiz um vídeo só falando sobre isso, como eu disse, então depois vão dar uma olhada, beleza? Aí vai que de quebra você já aprendeu umas techs aí bem da hora, você já começa a praticar no jogo e se divirtam ainda mais. Totem são basicamente os totens do jogo, então não tem muito o que falar sobre isso. Túnel é quando o killer faz a estratégia mais idiota de todas, que é ficar focando no sobrevivente só pra eliminar ele logo da partida. TP é dar teleporte, geralmente killers como a Nurse conseguem dar bastante desses TPs, mas também são chamados de Blink, beleza? Porque Blink do inglês significa algo como piscar, né? Então ela basicamente, você piscou, ela teleportou, entendeu? Já tá na sua frente, é por isso. E por fim, mas não menos importante, tem aí a expressão que muita gente tá usando ultimamente no DBD, o que, entre aspas, torna o DBD competitivo, mas na minha opinião de uma forma saudável, são as win streaks, as sequências de vitória, onde você joga com um determinado killer ou com um conjunto de amigos, né, jogando como sobrevivente, para poder fazer bastante streaks, bastante vitórias consecutivas. É claro que depende bastante da streak, né, bastante da sequência de quem tá fazendo ela. Se for um pessoal da hora, vai ser bem legal. Se for um pessoal tóxico, vai ser aquele pessoal babaca que vai ficar fazendo teabag ou aquelas atitudes que eu já citei anteriormente que são bem problemáticas. Mas no geral, a ideia em si se consiste apenas em fazer sequências de vitórias, ou seja, ganhar várias partidas sem perder nenhuma. Geralmente isso é bem legal, entretém bastante público. E eu, nas minhas lives, gosto bastante de zoar com o pessoal fazendo as lose streaks, que são sequências de derrota, que basicamente o pessoal que joga comigo no chat geralmente tende a ser iniciante, ou a gente joga mais pra zoar mesmo, e aí a gente acaba fazendo essas lose streaks que são basicamente o oposto, né, que são as sequências de derrotas, que é só pra zoar com o chat mesmo e pra se divertir, tá ligado? Mas realmente, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo aqui, beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado, e de verdade, pessoal, se puderem, se inscrevam no canal, a gente já tá quase batendo aí 1000 inscritos. Se vocês puderem estar se inscrevendo, vai estar me ajudando demais.
mais. Se puder também, deixa o like, compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativa o Seja Membro se você puder me ajudar ainda mais. Se estiver vendo pelo celular, pode mandar um superchat, um valeu demais, ou mesmo hypar esse vídeo que já vai estar ajudando absurdamente, mano. Hypar é de graça e quanto mais pessoas hyparem o vídeo, vai estar ajudando ainda mais, beleza? Gente, no geral é isso. E caso você saiba alguma gíria frequente, ultimamente utilizada no DBD e queira compartilhar aí, mano, fica à vontade no campo de comentário pra comentar, ou comentar mesmo sua opinião, de forma respeitosa, claramente, né? Sinta-se à vontade, beleza? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê com certeza no próximo vídeo. E até mais, rapaziada. Bebam água, sejam felizes, se hidratem e tamo junto. Tchau, tchau!